bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês e dando continuidade ao nosso curso básico de eletrocardiograma. Iremos falar um pouco agora sobre as alterações de onda T e onda U. Então, a onda T, ela representa a repolarização ventricular e ela está aqui no final do segmento ST, geralmente antes da onda U ou da onda P. A onda T de tatu, ela pode ser positiva, pode ser negativa, bifásica ou achatada, e falaremos um pouco sobre as condições relacionadas a essas alterações. Então, como eu disse, a onda T, ela representa a recuperação ou a repolarização ventricular. Então, durante o processo de ativação ventricular, nós temos a formação de um complexo QRS. No momento da repolarização ventricular, nós vamos ter a formação da onda T, e aqui nós temos um dado importante. Quando o QRS ele é predominantemente positivo, a onda T ela vai ser positiva. Então, a onda T, geralmente, ela acompanha o complexo QRS. Um outro dado importante sobre a onda T é que ela é uma onda assimétrica. A onda T possui uma fase ascendente lenta e uma fase descendente mais rápida. Então, a onda T normal ela é assimétrica, fase ascendente lenta, fase descendente rápida. Uma onda T simétrica, nós temos que ficar atentos porque nós temos algumas condições que podem estar relacionadas a essa simetria. Então, como a gente pode ver nesse traçado aqui, a onda T ela acompanha o QRS predominantemente negativo, onda T negativa, QRS predominantemente positivo, onda T positiva, e essa onda assimétrica, fase ascendente lenta, descendente rápida, fase ascendente lenta, descendente rápida. E por que que a onda T ela é assimétrica? Porque a onda T ela corresponde à fase 3 do potencial de ação. E essa fase 3 do potencial de ação tem o declínio no início dele, ele é pequeno. Já no final, o declínio ele é mais acentuado. Então, essa fase 3 é uma fase assimétrica, o que faz com que a onda T também assim seja. Então, como eu disse, a onda T ela acompanha a polaridade do complexo QRS. Ela tende a ser positiva em todas as derivações, com exceção de V1, AVR e alguns autores também colocam D3. Quando ela for negativa em outras derivações, a gente deve pensar em coronariopatia. Em V1, principalmente, a onda T normal ela é invertida. Uma onda T positiva em V1 é considerada anormal, indica alta probabilidade de doença arterial coronariana e, quando nova, implica em uma isquemia aguda. Algumas considerações importantes: pacientes caucasianos assintomáticos podem ter uma onda T invertida em V1 e V2, jovens afrodescendentes podem ter uma onda T negativa nas precordiais. Isso é chamado de persistência do padrão juvenil, e é um achado normal em crianças, chamada de onda T pediátrica. Então, como nós vimos, ela deve ser assimétrica e acompanhar o complexo QRS. As alterações na onda T podem ser alterações primárias, secundárias, e falaremos um pouco sobre as principais alterações. Falando então sobre, primeiro, o processo de isquemia, como nós vimos lá na alteração de segmento ST, na experiência aqui do macaco, nós vimos que ao fazermos uma oclusão, uma clampagem aqui da artéria descendente anterior, a primeira alteração que surge é uma alteração na onda T devido ao processo de isquemia, chamada de fase hiperaguda, onde a onda T torna-se uma onda T simétrica apiculada, onda T em tenda. Então, lembrando que a alteração da onda T, ela pode estar relacionada à fase hiperaguda da síndrome coronariana aguda, onde essa onda T torna-se apiculada em tenda, uma onda T simétrica. E inversões da onda T devido à isquemia, elas ocorrem em derivações contíguas, com base na localização da área isquêmica, como nós já vimos lá nas alterações de segmento ST. Parede inferior, D2, D3 e AVF, relacionado geralmente com a coronária direita. Parede lateral, D1, AVL, V5 e V6, com a artéria circunflexa. Parede anterior, de V2 a V4 ou V1 até V6, relacionada à artéria descendente anterior. Então, aqui nós temos alterações isquêmicas, uma onda T simétrica, uma onda T apiculada, uma onda T em tenda aqui, de V2, V3, V4, V5 e V6. Então, uma isquemia, fase hiperaguda, de parede anterior, provavelmente artéria descendente anterior. Aqui nós podemos observar ondas T
invertidas em D2, D3 e AVF, correspondendo aqui a uma isquemia de parede inferior. Mais uma vez aqui, nós temos inversão de onda T, como a gente pode observar aqui em V2, V3, V4, V5, V6. Geralmente aqui, dependendo, é claro, da clínica do paciente, relação aqui com a isquemia, e a gente pode até observar que tem onda Q, um complexo QS aí, em V1, V2, V3, V4, podendo corresponder a um infarto recente. Temos também uma síndrome chamada síndrome de Wellens. Importante a gente saber esse achado aí. Geralmente isso aí vai estar presente, nós vamos ver o traçado, em pacientes com uma história de uma angina recente, mas geralmente no momento que o paciente realizou o eletrocardiograma, ele já estava sem dor. E nós vamos ter dois padrões desta síndrome. Dois padrões clássicos. Tem a síndrome de Wellens tipo A, em que nós temos uma onda T bifásica, mas que é importante observar. A primeira fase é positiva e a segunda fase é negativa. A gente chama isso de onda T plus-minus. Geralmente em V2, V3, ou às vezes até V4. Então nós temos uma onda T positiva, negativa, uma onda T positiva, negativa. Então aqui o padrão clássico de Wellens tipo A. Já o padrão tipo B é quando a gente tem uma onda T invertida, profunda e simétrica, como a gente pode observar aqui do padrão tipo B, nesses dois exemplos aqui de baixo, ondas T profundas, invertidas e simétricas. E geralmente há uma evolução. A onda T tende a evoluir ao longo do tempo do padrão A para o padrão B. Então aqui só para mostrar para a gente, ó, plus, minus, onda T assimétrica, no caso aqui em V3 e em V4. Mas é importante a gente lembrar que existem duas causas principais de onda T bifásicas. Podem ser decorrente da isquemia, como a gente viu aqui na síndrome de Wellens, mas também pode ser decorrente da hipocalemia, e tem um dado aqui que pode nos ajudar a diferenciar. Na isquemia, ela é positiva, negativa. Onda T primeiro sobe, depois desce. Na hipocalemia, ela tende a ser inverso. Ela tende primeiro a descer e depois a subir, e aqui ela é negativa e positiva. A onda T também ela pode ser achatada, é um achado inespecífico, mas pode representar ou uma isquemia, principalmente se alteração dinâmica e em derivações contíguas, ou uma normalidade eletrolítica, como numa hipocalemia, se essa alteração da onda T for generalizada. Então nós temos aqui um achatamento de onda T nesse primeiro exemplo aqui, que pode corresponder à isquemia miocárdica, e em um momento em que há uma melhora da isquemia, a gente pode perceber que essa onda T ela volta ao normal. Então a gente teve aqui uma alteração dinâmica. Durante o momento da isquemia tivemos uma alteração da onda T, e com a resolução da isquemia, a onda T alterada ela desapareceu. A onda T volta ao normal. Nos distúrbios hidroeletrolíticos, então nós temos aqui a hipercalemia, em que também podemos encontrar ondas T de tatu simétricas, apiculadas e em tenda, mas o quadro clínico vai ser uma dica muito importante para diferenciar, e temos outros dois detalhes também que podem nos ajudar. Na hipercalemia, a onda T ela tende a ser mais pontiaguda, e a base dessa onda T tende a ser mais alargada. Na isquemia, a onda T tende a ter um ápice mais arredondado, um pico mais arredondado, e a base costuma ser uma base mais estreita. Na hipocalemia, a gente pode ter onda T plana ou onda T até mesmo invertida, e como nós vamos ver daqui a pouco lá no intervalo QT, nessa situação o intervalo QT ele também pode estar prolongado. Uma outra condição em que nós temos alteração da onda T é a lesão cerebral aguda, geralmente em situações de hipertensão intracraniana. Nós temos as famosas ondas T cerebrais, que são ondas T invertidas, ondas T negativas, profundas, ondas T aberrantes, que são altamente sugestivas de hipertensão intracraniana em pacientes com uma história compatível com esse quadro clínico aí. Então são ondas T negativas gigantes e profundas, maiores do que 2 quadrados grandes no traçado eletrocardiográfico. Então mais um exemplo aqui, olha só essa onda T aqui,
Olha só a profundidade dessa onda T. Então, paciente do sexo masculino, 23 anos de idade, sem comorbidades prévias conhecidas, foi encaminhado ao serviço médico de emergência por politraumatismo. Então, imagina aí que deve ter sido um corintiano vida louca e chegou com esse traçado eletrocardiográfico. Ondas T negativas, profundas, aberrantes. Podemos, inclusive, encontrar um sinal chamado sinal do capacete de pontas, que geralmente apresenta um prognóstico ruim e é característico do aumento da pressão intracraniana. Uma outra condição que nós temos alteração da onda T é a alteração de repolarização ventricular, já que a onda T representa justamente a repolarização, então nós podemos ter alteração de repolarização ventricular. Como que nós vamos encontrar isso? É uma alteração na forma ou na duração da onda T. É um achado comum, geralmente um achado benigno na maioria das vezes, comum em pacientes hipertensos ou acima de 40 anos de idade. Alguns termos diferentes nós podemos encontrar na literatura, como alteração inespecífica da repolarização ventricular ou alteração difusa da repolarização ventricular. Em algumas situações pode ser necessária uma investigação complementar com teste ergométrico ou ecocardiograma. Nós vamos falar que temos alteração de repolarização ventricular quando encontrarmos ondas T invertidas ou achatadas. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos encontrar alteração difusa da repolarização ventricular, com ondas T invertidas ou até mesmo ondas T achatadas, ondas T pequenas. Então, mais um exemplo aqui, ó. Praticamente eu não vejo aqui a onda T desse paciente em algumas derivações. Então, nós temos aqui ondas T invertidas em D3, AVF, ondas T bifásicas em V4. Então, nós vamos chamar isso aí de alteração de repolarização ventricular. Então, olha só, D2 aqui, D3, praticamente eu não consigo, AVR, AVL, AVF. Então, nós temos aqui uma alteração difusa da repolarização ventricular. Uma outra condição que nós podemos ter alteração na onda T é a hipertrofia ventricular. Nós já vimos isso lá na aula de QRS, mas a hipertrofia ventricular pode produzir inversões na onda T nas derivações precordiais e laterais. Nas derivações precordiais e laterais, levando a um padrão chamado de strain do ventrículo esquerdo. Podemos ter uma morfologia semelhante a um bloqueio de ramo esquerdo, mas teremos ondas T em V5 e V6 negativas e assimétricas, condizentes com um padrão chamado padrão de strain, como nós já falamos nas alterações tanto de segmento ST, quanto na aula de sobrecargas ventriculares. Na hipertrofia ventricular direita, a alteração já vai ser nas precordiais direitas. V1, V2 e V3, podendo ter o padrão de strain de câmeras direitas. Também podemos encontrar alterações em paredes inferiores, como D2, D3 e AVF. Então, lembrar do padrão de strain, aqui no caso em V1, V2 e V3. A cardiomiopatia hipertrófica associa com inversões da onda T em todas as derivações precordiais. Então, quando a gente encontra alterações em todas as derivações precordiais, é importante lembrarmos da cardiomiopatia hipertrófica. Alguns medicamentos, como digitais, tricíclicos e neurolépticos, podem estar associados a alterações da onda T. E temos algumas outras condições, como bloqueio de ramo, embolia pulmonar, e podemos encontrar uma onda T em corcova de camelo. No bloqueio de ramo, então lembrar que a inversão da onda T é um achado esperado, mesmo na ausência de isquemia. Como a despolarização no bloqueio de ramo ela está alterada, já que nós temos um bloqueio, a repolarização também vai se processar de forma alterada, levando a alterações da onda T. Então aqui nós temos um eletrocardiograma com um QRS alargado, então nós estamos diante de um bloqueio de ramo. Vamos aqui para V1, a onda alargada negativa em V1, então nós temos aqui um bloqueio de ramo esquerdo. Então quando a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo, a gente espera ondas T invertidas nas derivações laterais. D1, AVL, V5, V6... Então, um achado esperado aí no bloqueio de ramo esquerdo, bem como no bloqueio de ramo direito. Então, nós temos uma situação aqui, olha só, o padrão de RR' nesse caso aqui, sugestivo de um bloqueio de ramo direito. Então, nós vamos ter inversão de onda T nas derivações precordiais direitas, V1, V2 e V3.
Em situações de embolia pulmonar devido à sobrecarga do ventrículo esquerdo, a gente pode encontrar inversões de onda T em derivações precordiais direitas, como V1, V2 e V3, e inferior, como D2, D3 e AVF. Por isso que geralmente a gente sempre fala desse padrão aqui, chamado de S1Q3 T3, que é um padrão sugestivo de embolia pulmonar. O que é esse padrão de S1Q3 T3? É quando a gente tem a presença aqui em D1, aqui uma onda positiva, onda R, e uma negativa depois de uma RS. Então eu tenho a presença de uma onda S aqui em D1. Em D3 eu tenho uma onda Q e uma onda positiva R. Então eu tenho a presença de uma onda Q em D3. Então S1, Q3, além de uma onda T de tatu negativa em D3. Então nós temos o famoso padrão S1, Q3, T3 sugestivo de embolia pulmonar. Podemos ter também onda T em corcova de camelo, e nós temos duas causas para esse padrão. Ou nós vamos ter ondas U proeminentes que vão se fundir ao final da onda T, geralmente isso a gente encontra em situações de hipocalemia grave, ou nós podemos ter ondas P ocultas incorporadas a essa onda T, em situações de taquicardia sinusal e bloqueios atrioventriculares. Por exemplo, aqui, onda T fundido com a onda U, e aqui onda T de tatu com onda P em um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Falando um pouco sobre a onda U ela vai ser aqui uma onda pequena, geralmente logo após a onda T e antes da onda P. Ela tem uma origem desconhecida, temos algumas teorias, ou é uma repolarização retardada do sistema de Purkinje, ou uma repolarização mais prolongada do miocárdio médio, ou pós-potenciais resultantes de forças mecânicas na parede ventricular. Geralmente é uma onda pequena, menor do que meio quadradinho, imediatamente após a onda T. Geralmente está no mesmo sentido que a onda T positiva, onda U positiva e vice-versa, melhor visualizada em V2 e V3. As características normais da onda T, então geralmente ela segue da onda U, geralmente ela segue o sentido da onda T. Tamanho inversamente proporcional, estamos falando aqui do tamanho à frequência cardíaca. Quanto maior a frequência cardíaca, menor a onda U. Quanto menor a frequência cardíaca, maior a onda U. Então, em situações em que a frequência cardíaca fique menor do que 65, a onda U pode se tornar visível. Uma amplitude geralmente menor do que 1/4 da onda T. E a amplitude normal máxima geralmente é de 1 a 2 milímetros. Então, as anormalidades da onda U geralmente são ou uma onda U proeminente ou uma onda U invertida. Teremos onda U proeminente em situações de bradicardia, já que a gente viu que ela tem uma relação inversa com a frequência cardíaca, mas também em situações de hipocalemia grave e em situações que levam ao aumento do intervalo QT. Então aqui nós temos onda U proeminentes devido a uma bradicardia sinusal. Aqui nós temos onda U associadas a uma hipocalemia. E a onda U invertida. Inversão de onda U em derivações com ondas T positivas é um achado anormal. Onda U negativa é altamente específica para a presença de doença cardíaca, então doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia congênita, além também de hipertireoidismo. Pacientes com dor precordial e onda U invertidas é um sinal muito específico de isquemia miocárdica. Pode ser um marcador de angina estável e relacionar-se com lesão da artéria descendente anterior ou do tronco da coronária esquerda, além de disfunção ventricular esquerda. Então nós temos aqui a presença de onda U invertida com a onda T positiva em um paciente com angina instável, e aqui nós temos inversão sutil da onda U nas derivações laterais. Então nós temos aqui em V5, em V6, em um paciente com um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre o intervalo QT. Então, o intervalo QT é uma medida que vai do início do complexo QRS ao final da onda T. Então, o intervalo QT ele envolve tanto a despolarização, porque nós temos aqui o QRS dentro desse intervalo, como a repolarização, porque nós temos também a onda T de tatu dentro desse intervalo. E, geralmente, quando a gente tem aumento do intervalo QT, geralmente isso está relacionado com arritmias graves, principalmente torção das pontas.
Então é do início do complexo QRS, que pode começar tanto como uma onda negativa ou como uma onda positiva, até o final da onda T. Então vai do início do QRS ao final da onda T. Onde medir? Geralmente a gente faz a medida em V2 ou V3 porque são as derivações onde está mais nítido o final da onda T. Em algumas situações a gente pode ter dúvidas sobre onde é o final exato da onda T e termos dificuldade para fazer a medida. Então a gente considera o final da onda T o encontro de duas linhas. Uma linha que tangencia o ponto de maior inclinação da segunda porção da onda T com uma linha que é a linha de base. Então, o encontro dessas duas linhas, nós vamos ter o final da onda T. Então, nós vamos ter a união dessas duas linhas. Uma linha que tangencia a segunda porção da onda T e a outra linha que é a linha de base. Então, nesse ponto aqui, nós teremos o final da onda T e é onde a gente vai fazer a medida do intervalo QT. Algumas vezes a gente pode ter uma dificuldade para fazer essa medida, lembrando que a onda U geralmente ela não faz parte da medida do intervalo QT, a não ser que a gente tenha uma onda U grande fundida com a onda T, aí ela deve ser incluída nessa medida do intervalo QT. E aí nós podemos ter alterações do intervalo QT, onde nós teremos o intervalo QT aumentado ou intervalo QT reduzido. Mas antes de falar disso, vamos ver como é que a gente faz para medir. Então existem várias fórmulas, algumas a gente só consegue fazer o cálculo através de aplicativos e outras a gente consegue calcular sem um aplicativo. Importante lembrar que o intervalo QT ele varia com a frequência cardíaca. Quanto menor a frequência cardíaca, maior o intervalo QT, maior a frequência cardíaca, menor o intervalo QT. Então o ideal é que o intervalo QT ele seja corrigido para a frequência cardíaca que o paciente se encontra naquele momento. Então a gente fala de intervalo QT corrigido. O que é intervalo QT corrigido? Corrigido pela frequência cardíaca. A fórmula que a gente mais utiliza é a equação de Basset. As outras a gente precisa utilizar aplicativos, mas para fazermos uma triagem inicial, para sabermos se nós temos o intervalo QT aumentado ou não, a gente faz o seguinte, a gente faz uma linha entre duas ondas R e imagina a metade desse caminho. Se a onda T estiver antes dessa metade, nós temos o intervalo QT normal, ele não está aumentado. Pode até ser um intervalo QT diminuído, mas ele não está aumentado. Se a onda T estiver na metade ou depois dessa metade, nós teremos o intervalo QT aumentado e aí nós vamos precisar fazer a medida do intervalo QT. Então essa é uma fórmula rápida de fazer uma triagem para sabermos se o intervalo QT está aumentado ou não. A fórmula de Basset, a gente vai fazer a medida do intervalo QT, que vai do início do complexo QRS ao final da onda T, então a gente mede o intervalo QT. Então nós vamos contar quantos quadradinhos que tem aqui, vamos multiplicar por 0,04, que é o tempo que dura cada quadradinho, e vamos dividir. Se eu medir o intervalo QT nesse complexo QRS, eu vou fazer a medida do RR pegando a onda R anterior à região onde eu fiz a medida. E nós vamos fazer a raiz quadrada disso aqui. Então, nós vamos contar quantos quadradinhos tem aqui, vamos multiplicar por 0,04 e vamos aplicar a fórmula para sabermos o valor do intervalo QT. O problema é que a gente esquece como é que faz raiz quadrada, temos raiz quadrada no denominador, mas é importante a gente lembrar, ou pelo menos termos algum aplicativo para fazer a medida do intervalo QT. Então, nesse exemplo aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos medir o intervalo QT. Se eu medir aqui o intervalo QT, aqui vai ser a medida do meu RR, pego a R anterior, e fazendo as continhas aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio. 8 quadradinhos e meio aqui, nosso QT. Cada quadradinho dura 0,04 segundos, então 8,5 vezes 0,04, 0,34. E vamos agora fazer a medida do RR, então a distância entre uma onda R e outra. 1, 2, estão aqui 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. 16 vezes 0,04, 0,64. Então 0,34 dividido pela raiz quadrada de 0,64, nós vamos ter 0,425 segundos, ou, se preferir, 425 milissegundos. Fizemos a medida do intervalo QT.
Qual o valor de referência? 450 para homens, até 460 para mulheres, até 470 para crianças, sendo que acima de 500 milissegundos nós temos um alto risco de arritmias complexas, como nós veremos na aula de arritmias cardíacas. Então, lembrando, quando a gente fizer a triagem, se nós encontrarmos uma onda T na metade ou depois dessa metade, a gente deve fazer o cálculo do intervalo QT. Em pacientes com fibrilação atrial, nós temos a opção de fazer a medida em 2, já que é um RR irregular na fibrilação atrial, e fazer a média, ou então a gente pode usar um aplicativo para fazer o cálculo desse intervalo QT. Em situações em que há bloqueio de ramo, já que o intervalo QT vai do começo do complexo QRS ao final da onda T, se eu tenho um bloqueio de ramo, eu tenho um QRS alargado. Então, a recomendação nesse caso é que a gente faça a medida normalmente em pacientes com bloqueio de ramo, mas o limiar da superioridade vai aumentar em 30 a 50 milissegundos. Então, para homem passa a ser 480 a 500, para mulher 490 a 510, para criança de 500 a 520. Temos várias situações que cursam com o aumento do intervalo QT, temos várias associações e sociedades que a gente pode consultar para saber situações relacionadas ao intervalo QT, principalmente no que se refere a medicamentos. Então, quando a gente tem um intervalo QT aumentado, a gente tem síndrome do QT longo congênito, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia, e uso de medicamentos. Então, aqui nós temos um eletrocardiograma em um paciente na vigência de uma hipocalemia, de uma hipomagnesemia. Lembrar que nós temos vários e vários medicamentos relacionados com o aumento do intervalo QT. Então, pacientes que já têm o intervalo QT aumentado e ainda vão fazer uso de algum desses medicamentos, a gente tem que ficar preocupado, porque o intervalo QT pode aumentar mais ainda e predispor ao desenvolvimento de arritmias cardíacas. Temos alterações congênitas, geralmente mutações em canais iônicos, que vão levar à síndrome do QT longo congênito. Então, algumas alterações importantes. E nós temos, geralmente, essa síndrome do QT longo congênito tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Podemos ter relação de arritmias relacionadas ao esforço físico, a barulhos elevados ou até mesmo durante o sono. Então, lembrando que a arritmia mais comum relacionada ao intervalo QT é a torsades. Vamos ver isso melhor na aula de arritmias. Podemos ter também situações em que o intervalo QT está diminuído, menor do que 340 milissegundos. E aí nós podemos ter como situações a hipercalcemia, síndrome do QT curto e uso de digitais. Então, aqui um encurtamento acentuado devido a uma hipercalcemia, nesse caso aqui. Nós temos aqui uma síndrome congênita do QT curto. Geralmente essa síndrome ela é hereditária, tem um risco aumentado de fibrilação atrial e ventricular paroxística, bem como de morte súbita cardíaca. E nesta síndrome, além do intervalo QT curto, a gente costuma ter alterações de onda T, com ondas T altas, ondas T pontiagudas. Tem aqui uma escala do intervalo QT. Como o nosso aqui é um curso básico, não vamos aprofundar muito aí, mas fica aí para consulta. E nos encontramos na próxima aula, aula de arritmias cardíacas. Até lá!